1859, um jovem presbiteriano saiu dos Estados Unidos com destino ao Brasil. Esse jovem era Ashbel Green Simonton. Do seu ideal missionário, nascia a primeira igreja presbiteriana no Brasil. Hoje, somos mais de 1 milhão de brasileiros que comungam da mesma fé de Simonton. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus. Boa noite, irmãos. Voltamos para mais um estudo da palavra do nosso Deus. Abra comigo as Escrituras, Salmo 14, nós vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Ela diz assim: Diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam a abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há nenhum sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Amém. Vamos orar. Nosso Deus, mais uma vez estamos em torno da palavra do Senhor, Pai. Estamos para estudar a Tua verdade, conhecê-la melhor
e, ó Deus, no desejo de incorporá-la, Senhor, à nossa vida, dia após dia, ação após ação, pensamento após pensamento. Permita-nos, Senhor, crescermos mais e mais em conhecimento daquele que é o nosso Redentor, Cristo Jesus, e continuarmos caminhando em alegria sob essa graça tão maravilhosa que o Senhor nos concede. Nós oramos assim, Senhor, pedindo a Tua bênção sobre nós, sobre os irmãos que estão com aflição na família, estão vivendo momentos de dificuldade, Senhor, porque tem pessoas que amam, correndo risco de vida, pessoas que amam, Senhor, distantes deles nos hospitais, pessoas que amam, Senhor, carecendo de cuidado muito especial nesses dias. Nós oramos, Senhor, agradecendo e pedindo em nome de Jesus. Amém, Senhor. Nós já voltamos, meus irmãos. Vamos ter um momento de louvor a Deus. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja dor, prêmio na ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mesmo vagando aqui na solidão, de noite a descansar, dormindo ao chão. Em sonhos vou clamar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Minha alma cantará a ti, Senhor. Betel aqui verei por teu favor. Eu sempre hei de rogar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. E quando a noite vir me vier chamar, dos céus com o Senhor irei orar. Então me alegrarei perto de ti, meu Rei, perto de ti, meu Rei, meu Deus, de ti. Amém. Nós estamos no mês de outubro, e o mês de outubro nos lembra de maneira muito perto da reforma que aconteceu no século XVI. Um movimento religioso, um movimento político, um movimento social, um movimento, acima de tudo, teológico, porque envolvia o pensamento
com relação ao que se cria, com relação à fé. E nós sabemos que aquilo que cremos determina a maneira como vivemos, como agimos, como realizamos tudo no nosso dia a dia. Não é possível alguém viver sem que esteja tendo Deus por sua referência. Mesmo que essa pessoa não creia em Deus, Deus ainda continuará sendo sua referência na negação dele. Ela vai se esforçar para viver como se não houvesse Deus existindo. Ela vai viver assim. E mesmo conhecendo a Deus e crendo na existência dele, nós observamos que a maneira como se crê também é importante, porque a maneira como se crê em Deus determinará a maneira como se estará vivendo em relação a ele. Naquele momento, naquele tempo, naquele período, um personagem se tornou central, Martinho Lutero, e tornou-se central no seguir da história. Muitas pessoas já estavam incomodadas com a maneira como a igreja estava vivendo, com a forma como ela tratava a relação para com Deus, a relação entre ela própria, no sentido de fé, e o seu relacionamento com aqueles que não tinham a mesma profissão de fé. Meus irmãos, Lutero teve dificuldades, teve suas lutas, e uma das suas grandes lutas estava em entender a relação da justificação, porque olhava para Deus e via Deus apenas como aquele juiz condenador. E quando ele descobre o caminho da justificação única e exclusivamente pela fé, a sua vida se torna diferente, os horizontes se tornam alargados. E dentro desse período, afirmava-se, meus irmãos, que a salvação era um ato que ocorria pela graça, como já disse anteriormente. Era um ato que acontecia pela graça. Mas interessante é observarmos que os termos, as palavras, elas podem ser as mesmas usadas por vários grupos e vários segmentos, mas nem sempre elas terão o mesmo sentido. Nem sempre elas representarão a mesma coisa, nem sempre elas terão o mesmo significado. Uma dessas palavras é a palavra graça, olhando para o contexto da reforma e para o que as Escrituras nos afirmam com relação a ela. No contexto da reforma e anterior a ela, a Igreja havia desenvolvido o conceito sinergístico, onde a colaboração do homem se fazia necessária, juntando-se com a ação de Deus para que a salvação pessoal acontecesse. Dessa forma, meus irmãos, a graça, ela era, de alguma forma, um prover de Deus para que as pessoas que estivessem prontas para recebê-la pudessem, então, recebendo esta porção qualificadora de Deus, realizassem os seus atos de maneira boa, de maneira pura, de maneira verdadeira, de forma que o final resultaria na salvação, o final resultaria no seu encontro de maneira muito direta com a salvação do Deus Todo-Poderoso. Irmãos, para isso nós precisamos entender que há dentro do ser humano um desejo para com Deus, de alguma forma, em algum grau, e que ele tem algo ainda, apesar de ter sido afetado brutalmente pelas consequências do pecado, ou o pecado original, teremos que admitir que o ser humano tem ainda algo que lhe dê condição de se mover em direção a Deus. Querer Deus de alguma forma ou de alguma maneira. O texto que nós lemos, do Salmo 14, ele traz algumas afirmações. Ele diz que o insensato do seu coração, ele não crê na existência de Deus.
vive segundo a sua própria vontade, o seu bem-querer, e Davi, ele diz que Deus, no seu observar, ele não encontra nenhum justo, nenhum sequer, ninguém que o queira, ninguém que queira ter uma direção para com Deus em alguma porção na sua vida. Nós vamos falar um pouco sobre isso. Para que alguém, então, chegue à salvação, não basta querer andar uma parte do caminho, ou como alguns chegam a afirmar, a parte do homem é muito pequena. Ele não precisa chegar exatamente ao meio do caminho para que a salvação aconteça. Mas basta que ele caminhe aquilo que é possível em direção a Deus e pronto, isso já será suficiente. Graça, a famosa definição, um favor que nós não merecemos. E quando então pensamos em favor, nós pensamos em dádiva de Deus, e essa dádiva entendemos que ela é total. Ela é uma dádiva que manifesta-se de forma completa e de maneira plena. Nós vamos falar um pouco sobre essa graça e ver que se Deus não mudar a disposição de coração do homem, ele não chegaria e não chegará absolutamente à vida eterna, à eterna comunhão com Deus. Ele jamais chegará à salvação. Eu quero falar com vocês um pouco nesta noite sobre a graça de Deus. Mas não aquela graça que representa uma provisão de Deus na vida de alguém que agora está preparado para recebê-la, para que ela então tenha condição de caminhar em direção a Deus. Nós vamos pensar numa graça em que ela se manifesta de maneira tal que nós, quando a vemos clareada em nós, nós não resistimos e caminhamos em direção a ela, caminhamos em direção àquele que é o seu portador, aquele que é o seu galardoador, aquele que está oferecendo-a a pessoas que não teriam por si mesmas qualquer condição para tomar uma atitude, ter uma ação em direção àquele que é o sentido da própria vida, o Deus Todo-Poderoso. Falar um pouco sobre essa graça que não consegue ser resistida no coração do homem quando ele a encontra. Meus irmãos, talvez pudéssemos imaginar com algo que eu vivia na escola, com as experiências feitas no laboratório de eletrônica, quando um núcleo de metal era envolvido com uma bobina elétrica, aplicava-se uma carga sobre essa bobina e aquele núcleo de ferro ele ficava magnetizado e atraía aquilo que estava à sua volta. Podemos dizer que, de certa forma, Deus atrai-nos para com Ele a partir do momento em que algo acontece na vida do próprio homem, vinda do Deus Todo-Poderoso. Uma pergunta: Deus age contra a nossa vontade? Deus, ele nos força a entrada no seu reino quando, então, atrai-nos para si mesmo. Quando eu falo do eletroímã, eu me refiro a uma ferramenta que, se acionada e for grande o seu poder de geração de um campo magnético ali, induzindo polaridade naquele núcleo de ferro, ele vai atrair tudo aquilo que estiver à sua volta e ao seu alcance. Os objetos de metal que estarão ali e que podem ser atraídos não resistirão e serão puxados a eles. Mas vai acontecer algo que poderíamos imaginar da seguinte forma: talvez não seja exatamente o que a vontade, com aspas, daquele objeto que está ali pudesse acontecer. Ele pode não estar querendo ser atraído e vai ser, ele não tem como fazer de forma diferente. Deus age assim em nossa vontade, Deus nos força a entrada do seu reino, já que, segundo as Escrituras, não há como
Não há uma pessoa sequer que queira Deus? Será que é dessa forma que Deus age? Ele age contra a nossa vontade, leva-nos, meus irmãos, agora a termos a nossa vontade violada e passamos a caminhar em direção a Ele, né? Será que é dessa maneira? Será que somos tão teimosos que Deus então vai ter que nos arrastar contra a nossa própria vontade? Como eu disse anteriormente, nós precisamos entender que todos nós estamos corrompidos. Todos, absolutamente. Todos estamos corrompidos. Ainda há pouco eu recebi assim, um questionamento, né, sobre crianças e o entendimento de muitos sobre nascer uma criança sem pecado. Bem, as Escrituras não dizem isso, elas afirmam o contrário, que todos nascem debaixo do peso do pecado, do jugo do pecado, da escravidão do pecado. E todos, indistintamente. Sim? Então, todos nascem numa condição de corrupção. E nessa condição de corrupção, não há a menor condição de alguém se achegar a Deus. Se Deus não agir sobre nós, fazendo com que haja transformação e manifeste um querer em nós que nós não venhamos a resistir, isso, meus irmãos, não será possível. Então é nessa graça que a nossa rebelião contra Deus ela é vencida. Então é na manifestação de Deus fazendo com que a nossa vida seja transformada, a nossa visão seja modificada, que esse ato rebelde que o Salmo 14 afirma-nos aqui, no seu primeiro verso, ele diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus, corrompem-se e praticam a abominação, já não há quem faça o bem. Essa rebelião contra Deus, meus irmãos, ela precisa ter fim, para que o ser humano caminhe na direção do Senhor. E é por esta graça maravilhosa que isso acontece. Né? Isso, em momento nenhum, pode significar que alguém é forçado em direção a Deus e é forçado ao arrependimento e é forçado à fé dentro do seu processo de conversão. Não pode. Isso não deve, em momento nenhum, significar isso. Que Deus vai nos forçar a estarmos arrependidos e vai forçar-nos a ter fé. Se desse jeito fosse, meus irmãos, nós teríamos aqui uma contradição, né? Porque as Escrituras nos falam que nós precisamos ir a Cristo, nós precisamos livremente crer, nós precisamos nos arrepender de maneira livre, nós precisamos seguir a Jesus de maneira livre. Esses atos espontâneos, meus irmãos, eles são apresentados nas Escrituras. As Escrituras não nos levam a pensar em uma aproximação de Deus que não seja um ato espontâneo do coração daquele que se aproxima do Senhor. Absolutamente. Vejam, a graça irresistível não leva a reboque o rebelde e indisposto em direção a Deus. Não faz isso, não. A ideia de graça irresistível não é essa, de ser arrastado de qualquer forma em direção a Deus. O que acontece, de fato, é que Deus ele começa a trabalhar e a mudar a disposição do coração, a disposição da vontade, a disposição do querer de alguém. Ele muda essa disposição. Antes, quando a disposição era uma disposição exclusivamente para si mesmo, para o pecado, escravo do pecado, agora a disposição do coração do ser humano, quando ele manifesta-se em graça, se torna diferente. Ele não age a partir do lado de fora, meus irmãos, de cada um de nós. Ele age lá dentro do coração. Ele age dentro do nosso querer, dentro da nossa vontade, dentro dos nossos desejos. E o que ele coloca lá?
uma fome, uma sede de Deus. Uma fome, uma sede que o levam agora a caminhar em direção a Deus de maneira, eh, de maneira incansável. Ele vai tomar essa nova direção. Qual a diferença entre o que eu disse no início e o que eu estou dizendo agora? Caminhar em direção a Deus lá e caminhar em direção a Deus agora. Lá era a ideia e o conceito era de caminhar em direção a Deus para que então esse encontro com Deus acontecesse e nesse encontro transformação de vida. Quando agora eu me refiro a essa graça de Deus, essa graça irresistível, eu me refiro a ela afirmando que, com um ato de Deus no coração, a disposição dessa pessoa muda completamente e ela vai caminhar em direção a Deus, não porque Deus tenha dado alguma coisa, fazendo com que alguém pudesse agora ter uma ação para conquistar alguma coisa. Ele não age a partir do lado de fora, meus irmãos. Deus age dentro de cada um de nós. Ele muda o desejo, ele muda a vontade, ele muda o querer para com Deus de uma maneira muito profunda. Deus vai onde nem mesmo nós conseguimos chegar. Ele vai ao ponto mais íntimo do nosso ser e lá ele promove transformação. A graça irresistível não leva a reboque, ela muda a disposição do coração humano e vai fazer com que essa vontade seja uma vontade que a própria pessoa queira manifestar-se em direção ao Senhor. Deus age dentro da nossa vontade e não nos coage a termos uma atitude em direção a Ele. Não somos coagidos a isso. Absolutamente, em momento nenhum. Olhando para as Escrituras, nós vemos isso. E vamos ver aqui, segunda aos Coríntios, capítulo 2, do verso 4 ao verso 6. Diz assim: mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Porque não nos pregamos a nós mesmos, mas a Jesus Cristo como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Irmãos, se Deus não se revelar, Ele vai sempre estar escondido de nós e podemos tatear, andar, caminhar e buscar da maneira como nós quisermos. Se Deus não resplandecer como luz nos corações, eles continuarão em trevas. Olha o que Atos 16,14 então diz-nos. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. E Atos 16,14 é um exemplo, gente. Paulo está expondo a palavra de Deus. Mas para Lídia não fazia o menor sentido tudo aquilo. E não fazia e não fez o menor sentido até o momento em que Deus trabalha naquele coração e abre o coração para o entendimento da palavra do Senhor. A autoridade não estava em Paulo. A autoridade estava na palavra. E a autoridade que estava na palavra só ganhou sentido quando Deus transformou o coração daquela mulher. Olhem essa citação, eu vou ler para vocês. O calvinista crê que todo mundo é totalmente livre,
livre para fazer o que quer. Deus não coage ninguém a fazer algo contra a sua vontade, mas todo gênero humano é escravo do pecado. Assim, nessa escravidão, o homem não pode escolher o bem ao invés do mal. Você poderia comparar isso com um alcoólico que, tecnicamente, pode fazer uma escolha de beber ou não beber. Mas se ele não pode parar de beber, ele está escravizado ao álcool. Todavia, ele é livre para escolher seguir a Cristo ou rejeitá-lo, mas ele faz extraordinariamente o que o seu coração deseja. Ele segue o desejo do seu coração, que é continuamente para o mal, e ódio para com Deus. Ele entrega livremente ao pecado a alma. Mas o homem não tem o livre-arbítrio para escolher a Cristo ou rejeitá-lo. A vontade do homem está presa às cadeias do pecado. Bruce McDowell, comentários sobre Romanos, capítulo de número 9. Irmãos, se o homem foi deixado à sua própria vontade, ele vai caminhar sempre, mesmo que ajude pessoas, mas caminhará sempre preso ao pecado, preso às ações do grande inimigo de Deus, nosso inimigo. Ele não vai conseguir absolutamente sair de onde ele está. 1 João 15, 1 diz o seguinte: todo aquele que crê é nascido de Deus. O capítulo 1 de 1 João, 1 João capítulo 5, não 15, meus irmãos. Me perdoe, é 1 João, capítulo 5, verso 1. Vocês não vão encontrar capítulo 15. Aqui tem um erro de digitação. Todo aquele que crê é nascido de Deus. O verso 1 do capítulo 5 de 1 João diz: todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus. Todo aquele que ama o que o gerou também ama ao que dele é nascido. Nascido de Deus, aqui, todo aquele que crê é nascido de Deus, não significa crer para nascer, significa que por nascer de Deus passa-se a crer. É um ato onde Deus ele passa a operar para que isso se torne possível, meus irmãos. Nós observamos que tudo isso nada mais é do que um ato da soberania do Deus Todo-Poderoso. Então, nós vemos que a graça de Deus ela não é resistida, porque de maneira muito especial, Deus ele aplica valores ao coração humano que fazem com que ele abra os seus olhos e com o encanto do que ele vê, ele vai caminhar na direção do Deus Todo-Poderoso para que ele possa desfrutar de todo esse relacionamento, como de fato Deus tem idealizado. Então Deus o que faz? Ele vem em direção ao homem, e olhando para aquele gráfico que nós já estudamos, ele chega a nós, ele faz com que algo aconteça em nós e desta forma tenhamos vontade para com Deus, para com Ele. O que ele faz? Primeiro, ele revela-nos aquilo que ele fez fora de nós. Ele nos escolheu, nos predestinou para Ele em Cristo, antes de ter criado todas as coisas. Promete ali o sustento e o cuidado para com a família que proviria de Abraão, e agora são os descendentes espirituais de Abraão também, os filhos de Abraão. Ela caminha espontaneamente em direção ao Senhor, mas ela caminha não para que aconteça algo na vida dela, mas porque já aconteceu
algo em sua vida, e as suas obras, os seus atos, serão atos em resposta ao que já aconteceu. Ela responde em fé, e esse responder em fé manifesta-se em ação para com o Deus Todo-Poderoso. Então, quando nós falamos em graça, dentro do contexto da vida para com Deus, analisando aquilo que a igreja pensava e analisando o que a igreja precisa pensar hoje, nós observamos, meus irmãos, que toda autoridade não vem do que a igreja determina crer, mas do que as escrituras afirmam que são, na verdade, em realidade e de fato. Desta forma, nós entendemos que a graça se torna irresistível, como uma mariposa é atraída pela luz e ela caminha em direção àquela luz, aparentemente não conseguindo resistir a ela. E de fato nós não conseguimos resistir ao brilho da glória de Deus diante de nós, manifesto em Cristo Jesus, e que graciosamente dá um novo sentido para a nossa vida, dá um novo sentido para a nossa existência. Irmãos, a graça de Deus ela é irresistível. Ela é irresistível não nos forçando à vontade. Absolutamente, Deus não faz isso. É irresistível, porque quando Deus transforma o nosso coração, quando Ele muda a nossa disposição para com Ele, quando Ele vence a nossa resistência, irmãos, nós, de fato, nós não resistimos à presença maravilhosa de Deus, não resistimos à sua verdade e damos conta, meus irmãos, de quanto nós precisamos de Deus para que pudéssemos ter a mudança e a transformação que há em nós. Deus não está nos dando ferramenta porque estamos preparados para trabalhar. Deus está nos transformando porque nós não teríamos condição para trabalhar. E nesse ato de transformação, dando-nos agora a condição para viver. Que em Cristo, irmãos, a sua bênção continue sobre cada um de nós. Nosso Deus, amado e poderoso Pai, obrigado, Senhor. Obrigado porque, pela nossa vontade, nós estaríamos, Senhor, sempre não querendo, Senhor, sempre negando a sua existência. Nós estaríamos dizendo no nosso coração, não a Deus. E louvado seja o Senhor, porque quando nós afirmamos que o Senhor existe, é porque a tua graça maravilhosa transformou a nossa vida através dos méritos de Cristo, pagando, Senhor, essa dívida na cruz do Calvário. Obrigado, Senhor. Obrigado. Continue a cuidar de nós e da família da fé de uma maneira muito especial, Senhor. Oramos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos amados, que a graça redentora de Cristo Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo seja com a sua vida e com todo o povo de Deus, hoje e sempre. Amém. Nós vamos encerrar com oração noturna e desta forma nós encerramos nosso estudo desta noite. Deus te abençoe. Finda-se este dia que meu Pai me deu, sombras vespertinas cobrem já o céu. Ó Jesus bendito, se comigo estás,
si, mas perdão te peço por amor de ti. Sou pequeno e frágil, livra-me do mal, que em ti eu tenha proteção final. Guarda o marinheiro no violento mar, e ao que sofre dores, queiras confortar. Ao tentado estende tua mão, Senhor, manda ao triste aflito o Consolador. Pelos pais e amigos,